A frieza tem dominado muitos corações, criando um abismo de distanciamento que vai além do físico. É ver sem se envolver, ouvir sem querer escutar. É fechar a janela, trancar a porta e perder-se no mundo onde nada pode florescer. A frieza congela o progresso, mantém preso o que já deveria ter sido vivido e faz esquecer aquilo que já passou ou aquilo que ainda importa. É a excitação que se foi, a indiferença ao ambiente, a ausência do amor. Na frieza, nasce a falta de emoção. Mas essa frieza está com os dias contados. É hora de aquecer o coração, de reacender a missão, de arder em paixão. Prepare-se para dizer adeus à sua frieza. Vamos juntos dar um brado de louvor ao nosso Deus. Vamos crer e ver essa frieza cair por terra. Nós queremos que essa frieza vá embora, que o gelo que cerca nossos corações derreta, dando lugar a uma chama que nunca se apaga. Você pode dar um brado de louvor ao nosso Deus. Nós cremos nisso. Prepare-se para o avivamento. Que seja hoje, que seja agora. Amém? Diga que seja hoje, que seja agora. Diga com convicção, que seja hoje, que seja agora. Amém. Graça e paz, queridos. Obrigado, pastor Anderson, pelo convite. Obrigado, igreja, pelo carinho que nós sempre somos recebidos aqui. Nos sentimos em casa, de verdade, todas as vezes que a gente vem aqui na IBVP. Porque, de fato, é um ambiente onde o Espírito de Deus, ele tem tido liberdade. E onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus a compartilhar. Que está em Abacuque, capítulo 2 e o versículo 2. Eu quero aproveitar bem o tempo aqui, por isso eu não vou me demorar aqui na introdução. Eu quero aproveitar bastante aqui o tempo para falar tudo aquilo que o Senhor tem ao nosso coração. Abacuque 2, o versículo 2. Pode ser na revista atualizada, tá? O NVT, tá bom. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim: Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Eu tenho uma outra tradução que diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava claramente em tábuas, para que nelas leia o que passa correndo, ou o que correndo passa. Amém? Senhor, nós te louvamos por esse tempo. Louvamos ao Senhor pelos 35 anos da IBVP. Essa igreja que é uma semente para essa região. O Senhor, há 35 anos atrás, plantou nessa cidade, nesse bairro, uma semente que germinou, frutificou e alcançou grandes proporções e muitos frutos foram gerados. Nós queremos agradecer ao Senhor por cada líder que passou por aqui, cada pastor, cada discípulo, cada pessoa, Senhor, que de alguma maneira passou um período aqui congregando e que precisou se deslocar para outro estado, para outra cidade, mas certamente essa igreja impactou famílias, vidas, casais, jovens, crianças, adolescentes. Líderes foram forjados e preparados aqui.
E nós queremos agradecer ao Senhor pela relevância dessa igreja, por quanto ela tem sido bênção e necessária nessa cidade e nessa região. E eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus de continuidade. O Senhor é um Deus que está interessado, sim, em que honremos o nosso passado, olhemos para o nosso presente com gratidão, mas o Senhor também tem interesse que a igreja olhe para o futuro com um olhar profético, com um olhar desejoso por mais, por mais. Isso não é uma murmuração, mas é fome, é sede. Obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui, mas nós sabemos que ainda tem mais, existe mais. Há um novo tempo que inicia, que começa nessa comunidade. E eu sei que o Senhor está prestes a derramar algo novo, algo único e sobrenatural sobre esse lugar que vai certamente, ó Deus, derramar por toda essa região. E nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração com clareza, ó Deus. Nós não queremos aqui, Pai, simplesmente compartilhar somente conhecimento, mas nós queremos aqui ser inflamados pelo poder do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Amém e amém. Você pode glorificar ao Senhor. Queridos, agora há pouco a Valéria ministrava aqui uma canção e a letra dizia o seguinte: que seja hoje, que seja agora. Sabe, irmãos? Que seja hoje, que seja agora. Quantos têm verdadeiramente fome por um avivamento? Sede por um avivamento, por uma manifestação real, clara, do poder do Espírito de Deus. Todos aqui? Veja bem, amados, esse texto que nós lemos, de Abacuque, o Senhor diz ao profeta que ele precisava escrever a visão com letras garrafais, com letras tão legíveis, que aquele que porventura passasse correndo precisava ler e compreender. Sabe, com esse texto fica muito claro que o desejo do coração de Deus é que a sua visão seja entendida. Porque a visão que eu não entendo, eu não respondo. Entende? A visão que eu não entendo com clareza, eu vou ter dificuldade de responder. Sabe, e a visão de um avivamento, o avivamento é a maior visão de Deus para a sua igreja. E sabe de uma coisa? Nós, como igreja brasileira, por incrível que pareça, ainda não entendemos o que de fato é um avivamento. Nós ainda nos comportamos às vezes como meninos inconstantes e nos falta a profundidade de entender o verdadeiro conceito de um avivamento. A visão que eu não compreendo, eu também não respondo. Você tem clareza sobre a visão da sua igreja? Se eu perguntasse aqui, colocasse um microfone diante de você e perguntasse, defina para mim em uma frase qual a visão da sua igreja. O pastor Anderson falou aqui claramente no começo. Você de fato entendeu a visão da igreja? Amar a Deus e amar pessoas. Tudo que essa igreja desenvolve em discipulado, evangelismo, cuidado com casais, crianças, jovens e adolescentes, está totalmente ligado a essa visão. Amar a Deus e amar pessoas.
Essa é a visão, está muito clara. Qual é a visão dessa igreja? Quantos entendem, irmãos? Então, nós precisamos entender a visão para que possamos responder. Mas quando o assunto é avivamento, nós temos dificuldade de entender. O que é um avivamento? Qual seria o conceito, claro, de um avivamento? O que é um avivamento? E aí eu poderia aqui usar palavras, enfeitar bastante, sabe? Usar termos teológicos, frases de efeito, para impressionar você, para atrair muitas palmas e glórias e aleluias. Mas eu quero dizer para você que o conceito de avivamento é muito simples. É muito simples. O nosso Deus é simples, a palavra, o evangelho é simples. A revelação de Deus é simples. Não há nada complicado. Pastor, qual seria o conceito que mais se encaixaria com a palavra avivamento? É tão simples que você nunca mais vai esquecer. Avivamento significa o derramamento do Espírito Santo afetando uma região. Ponto final. Diga comigo assim: avivamento é o derramamento do Espírito Santo afetando uma região. É isso, irmãos, é sobre isso. É o poder do Espírito Santo, é um derramar do Espírito Santo que vem sobre uma região, que afeta, que altera tudo, não só a igreja, mas a sociedade. E como nós não entendemos, sabe o que a gente tem feito? Nós temos criado um avivamento à parte. Como nós até hoje não entendemos, nós começamos a fabricar que não é o avivamento bíblico. Por exemplo, nós temos tanto desejo, nós temos tanto anseio de viver nos nossos dias um avivamento, que a gente começou a dar nome para os nossos cultos. Culto de avivamento. A gente tem vontade, né, irmãos? A gente tem tentado, né? Mas Deus não está subordinado e nem condicionado, pastor Anderson, a se manifestar em um culto, porque eu estou chamando esse culto de avivamento. Entende? Aí nós começamos a chamar as nossas conferências de conferência de avivamento. Irmãos, por favor, não me interprete mal, eu nada contra isso. Eu entendo que é a intensidade da nossa sede. O que eu quero dizer é que Deus não está subordinado a se manifestar, a enviar um avivamento, porque eu chamei aquele culto de avivamento, ou porque eu dei o nome daquela conferência de avivamento. Deus não está, sabe, condicionado a isso. Ele não está. Nós como igreja não temos a mínima condição de gerar um avivamento. Nós somos impotentes para isso. Sabe, nós não temos a mínima condição de preparar um ambiente de avivamento, ou um cenário propício para um avivamento. Nós somos impotentes para isso, irmãos. Isso não cabe a nós, isso não está em nós. E às vezes também pela intensidade do desejo que temos de viver um avivamento, por um tempo a igreja começou a dizer que se a gente sentir dores de parto, gerar um avivamento em oração, então talvez ele possa vir. E aí é um outro equívoco, porque não são as minhas contrações em oração que gera um avivamento. Uma mulher, quando está dando à luz ao seu filho, não é a contração que está trazendo o filho, ao contrário, entende? É porque está nascendo um filho que ela começa a sentir contrações. Traduzindo, o que significa isso, pastor? É que por mais que eu tenha boa vontade, e que eu ore, e que eu chore, e que eu jejue, e que eu peça, Senhor, derrama um avivamento, o Senhor só manifestará dentro da sua soberana vontade. Agora, pastor, por que a igreja ultimamente tem orado e jejuado muito por um avivamento? É porque o filho está nascendo, entende?
Agora o filho está nascendo. E porque o filho começa a nascer, então aí sim a gente está começando de verdade a sentir dores de parto. Nós estamos orando não porque nós merecemos um avivamento, mas porque Ele quer enviar um avivamento. E porque Ele já está interessado em derramar um avivamento, isso já está sendo refletido na postura da igreja. Então a igreja está começando a sentir dores, a igreja está começando a orar, a jejuar, a igreja está começando, sabe, a se conscientizar, e não porque nós temos mérito, é porque Ele quer enviar. Tem a ver com o filho que está nascendo. A contração não gera o filho, mas é o filho que gera a contração. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo isso nos meus dias. O Senhor começa a despertar a igreja. Um filho está nascendo. E por isso nós estamos falando de avivamento. Nós estamos aqui celebrando 35 anos, clamando por avivamento, com um tema de avivamento. É porque o filho está nascendo. É porque o filho está nascendo. E o Senhor colocou no coração do pastor Anderson esse tema. É porque é um filho que está nascendo. Um novo tempo está chegando. Quem está entendendo isso? Sabe, queridos, e aí eu tenho aqui alguns poucos relatos de alguns exemplos de avivamentos históricos. Quem aqui tem um hábito de pesquisar sobre a história dos avivamentos? Tem muitas pessoas aqui que têm feito isso. Sabe, irmãos, eu quero falar de pelo menos uns 4 exemplos aqui, ou 5. O primeiro foi um avivamento que aconteceu entre o ano de 1904 a 1905. O avivamento do país de Gales. Quem nunca ouviu falar desse avivamento? Hoje se fala muito do avivamento da Rua Azusa. Mas o avivamento da Rua Azusa só existiu por causa do avivamento do país de Gales. E qual era o perfil, pastor, daquela nação? Qual era o cenário que aquela nação vivia naqueles dias? Qual era o perfil da igreja daquele tempo? É bom a gente saber disso. E pesquisando, sabe o que eu descobri, queridos? Que o ambiente era o seguinte: aquela nação já era em boa parte cristã. Você sabia disso? Já era em boa parte uma nação cristã. Agora, o problema é que era uma nação fria. Era um cristianismo frio. Havia um cenário de frieza. Era uma igreja acomodada. O ambiente era frio. E aí, sabe como que eram os cultos? Belíssimos. Irmãos, os cultos eram de deixar qualquer pessoa boquiaberta. Os corais eram perfeitos. Os cânticos eram perfeitos. As vozes super afinadas. Os músicos super entrosados. A música era perfeita. Pastor, como que era a pregação? A pregação era considerada uma obra de arte. Sabe? Pessoas de várias regiões frequentavam os cultos porque gostavam, se sentiam muito bem em ouvir os pregadores daquela época. Porque os sermões eram muito bem elaborados. Havia profundidade, erudição. Havia muita intelectualidade envolvida nos sermões, ao ponto das pessoas começarem a dizer: nossa, é como uma obra de arte. E aquela multidão saía impressionada com o nível de conhecimento, com a oratória, com a eloquência dos pregadores, com a boa hermenêutica, com uma boa homilética. Esse era o cenário. Inclusive, as igrejas estavam cheias também. Pastor, o senhor está descrevendo tanta coisa positiva. E qual que era o problema?
por que que Deus decidiu enviar um avivamento ao país de Gales? É aqui que está o pequeno detalhe. Irmãos, é que um grupo de pessoas começou a olhar para aquele cenário e eles começaram a pensar, pastor Júlio, da seguinte maneira: nossa, nós temos um louvor de impressionar qualquer pessoa. Que louvor! Nós temos uma estrutura musical belíssima. Nossa, pregação, nós temos os melhores oradores, pregadores. E eles começaram a olhar para isso, e eles começaram a perceber uma coisa: mas está faltando algo, sabe? Eles começaram a identificar, não sei, mas mesmo assim, sabe, pastor Anderson, está faltando alguma coisa, está faltando algo, falta algo. Está tudo muito bem alinhado, tudo muito bonito, tudo muito bem ensaiado, mas ainda assim está faltando alguma coisa, está faltando algo. Sabe o que está faltando, queridos? A doce presença. A doce presença do Espírito Santo. Estava tudo muito bem organizado, estava tudo muito bem alinhado, mas alguém começou a olhar para tudo aquilo e disse assim: isso não me satisfaz mais, isso não é o suficiente. Nós ainda estamos com a alma seca, o nosso coração continua sedento, nada satisfaz, está faltando algo. E aí, sabe o que acontece? Deus desperta um adolescente de 13 anos, Evan Roberts. E esse garoto começou a orar por um avivamento no seu tempo. E ele levou 13 anos orando por um avivamento. E quando Evan Roberts completa 26 anos, ou seja, 13 anos depois, sabe o que o Espírito Santo fez? Começou a acordar esse rapaz por 4 meses. 4 meses, 1 da manhã, e ele era impelido a orar até as 5 da manhã, 4 meses seguidos, consecutivos, porque um filho estava nascendo e alguém estava sentindo dores de parto, entende? Porque um filho estava prestes a nascer e Deus compartilhou com alguém para que sentisse o peso da intercessão, das dores de parto e orar por um avivamento real. Sabe, amados? E aí o que acontece? Evan Roberts tinha 2 tipos de oração. Diga, 2 tipos de oração. A primeira oração que ele fazia naquele dia era o seguinte: Deus, encha a minha vida com a sua presença. Encha a minha vida com a sua presença. Há alguém orando assim nos nossos dias? Deus, encha-me com o seu Espírito. Encha-me com a sua presença. E a segunda oração que ele fazia é: Senhor, derrama um avivamento em todo o país de Gales. Senhor, derrama um avivamento em toda essa nação. Eram essas 2 orações dele. E um dia ele estava lendo a oração do Pai Nosso, e ele ficou preso no Espírito, no trecho da oração do Pai Nosso que diz: venha o teu reino. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E ele começa a orar de maneira muito específica. E um dia ele teve uma visão, e nessa visão ele contempla todo o país de Gales subia, era arrancado da terra e subia até os céus. E ele disse: glória! Deus vai derramar um avivamento na minha nação. E quando ele tem aquela visão, ele entende que ele está no caminho, e ele intensifica mais ainda as suas orações.
E uma oração que ele fazia era dizendo: Senhor, dobra-nos. Um dia ele estava orando com alguns amigos e ele percebeu, um dos amigos começou a dizer: Senhor, dobra-nos, dobra-nos. E essa palavra parece que não faz muito sentido no português, mas no idioma galês, essa expressão dobra-nos significa derrete-nos. Olha que profundidade. Muda-nos, nos dê uma nova forma, Senhor. Nos dê um novo formato. É essa oração que ele fazia. Dobra-nos, dobra-nos, Senhor. Derreta-nos, muda-nos e nos dê uma nova forma. Era esse o clamor dele. Irmãos, a glória do Senhor veio sobre aquela nação. E alguns frutos que eu anotei aqui, para resumir, é que a presença de Deus começou a vir não só no ambiente de igreja, mas estava no trem, diga no trem, nos bares, nos teatros, nas ruas. Os jornais só falavam do avivamento. Aleluia! Glória! Os bares estavam perdendo seus clientes. E era comum os donos de bares reclamar com os pregadores: olha, nós não temos mais condições de ter o nosso sustento, porque nós perdemos os nossos clientes. Os clientes estavam nos cultos de oração. Os clientes começaram a frequentar os cultos de oração e abandonavam os bares. Irmãos, sabe qual foi o outro efeito? Todas as livrarias zeraram o estoque de Bíblias. Porque em todo avivamento histórico, a palavra é colocada no seu devido valor. A mensagem bíblica, cristocêntrica, as doutrinas bíblicas, o fundamento da fé cristã é valorizado. E então, todas as Bíblias foram compradas. Você não achava a Bíblia. Eu achei tão lindo isso aqui, irmãos. Não encontrava a Bíblia, zerou o estoque de Bíblia. As pessoas procuravam, não tinha mais. Sabe qual foi o efeito? Mais de 100 mil almas foram ganhas em 9 meses. Diga 100 mil almas em 9 meses. Você pode aplaudir o Senhor? Agora existe uma diferença para a conversão daqueles dias, para a conversão dos nossos dias. 80% de todos os que se converteram permaneceram nas suas igrejas. E diz ainda a pesquisa que não significa que os 20% se desviaram, mas provavelmente foram para outros centros, para outros lugares. Então foi quase 100% de permanência. Porque o avivamento bíblico não é, irmãos, simplesmente uma euforia momentânea. Não se trata de um emocionalismo. Eu não vim aqui emocionar você. Eu não vim aqui fazer você chorar. Não, irmãos, nós viemos falar de coisas consistentes, permanentes, de verdades bíblicas, de princípios bíblicos. Essas pessoas permaneciam servindo a Jesus. Os cultos, eles eram principalmente cultos de louvor e testemunho. As pessoas tinham muito a testemunhar. As pessoas tinham muito a falar e a engrandecer a Deus pelos seus feitos e por suas grandes maravilhas. Hoje, para você conseguir um irmão para dar um testemunho é uma luta, né? O irmão ganha uma grande bênção. Irmão, você precisa testemunhar isso. Ele fala, não, pastor, eu tenho vergonha, sabe? Eu vou ficar aqui no meu lugar. Mas se o senhor quiser falar lá no altar, o senhor fala, sabe? Está faltando gratidão, está faltando fogo, está faltando anseio de honrar o Senhor com as nossas vidas, com os seus feitos e com as suas grandes obras. Então, no avivamento do país de Gales, as pessoas tinham prazer de louvar e testemunhar os feitos do Senhor. Quantos estão entendendo, irmão? Uma outra característica desse avivamento
Evan Roberts, que era a pessoa pelo qual o Senhor usou para promover esse avivamento. Ele não se engrandeceu. Ele não pegou carona, sabe, na fama daquele avivamento. Sabe o que era comum acontecer nos cultos que ele estava? Algumas vezes ele pedia para ficar calado. Imagine, igreja lotada. Quem vai pregar hoje? Evan Roberts. Opa, não falto por nada. Só que as pessoas muitas vezes se decepcionavam, porque ele entrava e ficava calado. Ele pedia para ficar calado. E era muito comum, naquelas reuniões, o Espírito de Deus, ele vinha e ele derramava uma graça, uma unção sobrenatural. E as pessoas passavam a entender, não é sobre o homem, não é sobre pessoas famosas, sabe? Mas está sobre o Senhor. Ele é a fonte do avivamento. Vem dele, vem dele. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o pastor Anderson, não tem a ver com nenhum dos pastores que estão aqui, mas tem a ver com a vontade soberana de Deus. Quando Ele quer, Ele faz. E não há nada que possa impedir o seu agir, o seu poder. Oh, queridos, coisas extraordinárias aconteceu aqui. E através desse avivamento do país de Gales, o Senhor manifesta um outro avivamento em Los Angeles, 1906. Quando a chama do país de Gales começou a se espalhar pelo mundo inteiro, uma pequena fagulha chegou em Los Angeles, 1906. Um homem chamado William Seymour, filho de escravos, cego de um dos seus olhos. Esse homem foi enviado para assumir uma igreja, pastor Anderson, em Los Angeles. Sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele foi rejeitado pela igreja, porque ele era negro. E aí um dia ele foi dirigir o culto, a igreja estava fechada, ninguém quis recebê-lo. E um grupo de irmãos, uma pequena porção dos irmãos, compadecido dele, que já o amava, deram para ele moradia. E ele ficou por alguns dias morando de favor na casa de alguns irmãos. Nesse tempo ele já orava por um avivamento. Ele orava 5 horas por dia. Quantas horas? 5 horas todos os dias. Por causa dessa rejeição, ele acrescentou mais 2 horas. Ele passou a orar 7 horas todos os dias por um avivamento. E por que ele começou a orar por um avivamento? Porque o Senhor já queria fazer o filho nascer. Porque o filho estava nascendo. Ele começou a sentir contrações. Ele começou a sentir dores de parto. O Senhor começou a compartilhar com ele que era necessário orar. E orar muito, interceder muito. Irmãos, e a glória do Senhor veio sobre aquele lugar que ficou conhecido como Rua Azusa. O lugar que ele usava como púlpito era como se fosse uma caixa. E ele se prostrava ali e chorava e clamava. E o Senhor começou a salvar pessoas, começou a derramar o Espírito Santo e começou a fazer coisas incríveis. Existem relatos de pessoas que se converteram nas ruas, nas calçadas, nas praças. E Deus é um Deus estratégico. Naquele mesmo ano, ou meses que antecederam aquele avivamento, houve um forte terremoto em Los Angeles. E as pessoas estavam sensíveis, atemorizadas, e elas estavam muito abertas para o mover do Espírito Santo. E o Senhor começou a fazer coisas extraordinárias. E esse avivamento também se espalhou pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Eu tenho outro relato aqui de um avivamento que aconteceu nas Ilhas Hébridas, 1949. Pastor, o que aconteceu nessa ilha? Próximo à Escócia. 2 irmãs de idade avançada. Você lembra o que a palavra diz? Que os velhos teriam sonhos. Ou seja, o Senhor, Ele utiliza
de todas as faixas etárias para promover o seu reino. 2 irmãs de idade avançada, elas começaram a orar por um avivamento, só elas 2. E elas não sabiam, 7 homens também estavam no mesmo propósito. E eles se reuniam 3 vezes por semana e clamavam por um avivamento. E quando foi uma madrugada, o relato desse avivamento diz que enquanto irmãos, a população dormia, esse grupo de irmãos clamava e orava pedindo a Deus um avivamento naquela ilha. Sabe o que aconteceu? Uma madrugada, a população começou a acordar com um senso de culpa incrível, como nunca foi vista. Sabe para onde eles correram? Para a delegacia. A população toda corre para a delegacia, de mãos levantadas, e o delegado não estava entendendo nada. E a multidão dizia assim: a gente veio se entregar, nós estamos aqui para nos entregar. Ele falou: como assim? Nós não sabemos explicar, mas estamos com uma sensação de culpa tão grande. O nosso coração está pesado, sobrecarregado. E nós estamos com um senso de culpa, que nós cometemos algo muito grave. E a gente não sabe dizer exatamente o quê. E esse povo chorava e dizia: a gente veio se entregar. E o delegado olhou assim e disse: isso tem a ver com os pregadores. E ele chamou os pregadores que tinha na cidade. E eles vieram e pregaram para essa multidão. Resultado, toda aquela multidão se rendeu a Jesus. Todos se renderam a Jesus. Todos se prostraram diante de Jesus. Aleluia. 12.000 habitantes tinha naquela ilha. 9.000 estavam presentes em todas as reuniões de oração. Uma boa média, né, irmãos? 12.000 habitantes, dos quais 9.000 agora estavam com Cristo e orando regularmente na casa do Pai. Amém? Há um relato de um outro avivamento que aconteceu na África do Sul, 1966. Um pregador americano começou uma série de estudos do livro de Atos dos Apóstolos. E ele começou a ensinar sobre avivamento, utilizando como base o livro de Atos. E ele já estava ensinando há muitos dias, quando foi uma noite, uma senhora interrompeu o pregador. Ela interrompe o pregador, levanta a sua mão e diz assim: eu tenho uma pergunta a fazer, pregador. E ele muito educadamente falou: pois não, senhora, a senhora pode falar. E ela disse assim: eu já entendi o que o senhor está ensinando. Eu já entendi. Mas a minha pergunta é: por que nós ainda não estamos vivendo isso? Entende? Se eu já entendi a palavra, mas a minha pergunta é: por que nós ainda não estamos vivendo isso? Quando essa senhora fez essa pergunta, o Espírito de Deus veio sobre aquela igreja. Irmãos começaram a se lançar no chão, chorando em arrependimento, copiosamente, choro veemente, arrependidos. E a partir daquela pergunta daquela senhora, Deus trouxe um avivamento naquela cidade, naquela região. Sabe, irmãos, eu acho que nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa começar a questionar: por que nós não estamos vivendo o que os nossos pastores estão nos ensinando? Por que nós não estamos pegando a palavra e aplicando? Por que não estamos vivendo isso? O que nos falta para aplicar o que nós já sabemos? O que nos falta para viver tudo isso? E o quinto exemplo que eu quero citar: até hoje o maior avivamento derramado na terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Jerusalém. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Resultado desse avivamento: quase 3.000 almas se renderam a Jesus. Você consegue entender isso? Um culto que começou com 120 pessoas, terminou com mais de 3.000. O culto começou com 120 pessoas, mas ele terminou com mais de 3.000 pessoas salvas. Nós temos bons métodos de crescimento de igreja, nós temos bons modelos, e eu não desprezo nenhum deles, todos são bons, são necessários. Mas sabe, irmãos, existe um modelo infalível. Um modelo infalível para ganharmos almas é trazer Jesus de volta para casa. Trazer Jesus de volta para casa. Trazer Jesus de volta. Clamar por um avivamento. Chorar por um avivamento. Agonizar por um avivamento em oração. Está nos faltando isso. A presença doce do Espírito de Deus. Agora, uma pergunta, um questionamento que eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Vocês já observaram, você que estuda a palavra, estuda a história dos avivamentos, que esses avivamentos todos, eles tiveram um momento para começar, mas eles também tiveram um momento que eles cessaram? Você já parou para observar isso? Você já se questionou, pastor, por que começa, não é? Mas chega um período que ele cessa? Por exemplo, lá no país de Gales durou 9 meses. 9 meses. Azusa parece que foi um pouco mais de 1 ano, 2 anos, né? Azusa. Houve um avivamento também que eu não mencionei aqui, onde a igreja orou por 100 anos, durante 24 horas. O movimento dos moravianos. Estude o avivamento dos moravianos. Foi incrível. Sabe quanto tempo durou? 100 anos. 100 anos. 100 anos. E aquela canção da Nívia Soares, que fala para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício, é uma frase de um moraviano, que ele se doou para ser escravo, como escravo, para que ele evangelizasse uma ilha que não conhecia Jesus. E no dia da sua partida, quando ele ia pegar o navio, os seus amigos, familiares choravam e diziam para ele desistir, e falavam: por que você está fazendo isso? E a resposta dele do outro lado do navio foi essa: para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. O movimento moraviano foi extraordinário. John Wesley é fruto desse movimento, e muitos outros homens que eu poderia mencionar aqui. Mas a verdade é que chega um momento que eles cessam, pastor. E aí eu estive buscando respostas bíblicas para essa pergunta: por que começa e depois cessa? Sabe o que eu descobri? Por uma razão muito simples. Deus, Ele não tem o desejo de enviar avivamento toda hora para a igreja. E vou explicar para vocês por quê. Deus não tem o interesse de ficar todo o tempo promovendo um novo avivamento. Porque a própria palavra avivamento é dar vida para aquilo que está morto. Entende? Então, todas as vezes que aconteceram um avivamento histórico, é porque a igreja estava morta, sem vida. Não havia paixão pelo Senhor, amor ao próximo. O pecado predominava. A distância das Escrituras aumentava cada dia mais. Então o avivamento é uma intervenção de Deus para preservar a igreja, que saiu do trilho e que precisa voltar para o trilho. Agora, o padrão de Deus é que a igreja tenha uma boa rotina, um bom discipulado, um bom evangelismo.
Uma igreja que ora, uma igreja que ama, uma igreja que faz missões, uma igreja que pratica ato de justiça. Então, se a igreja está caminhando dentro dos princípios bíblicos e não perdeu a chama do primeiro amor, e não perdeu a paixão, não há necessidade de um avivamento. Nós só clamamos e choramos até hoje por um avivamento, porque o cenário é esse. Nós precisamos reconhecer que saímos dos trilhos e que precisamos voltar. Nós estamos muito longe e precisamos voltar para o Senhor. É por isso que clamamos por um avivamento. Por isso que ele vem e depois ele cessa. Quando o Senhor avivou o país de Gales e eles começaram a enviar missionários para o mundo inteiro, e eles começaram a se tornar uma igreja saudável, não havia mais razão. O problema é que a gente romantiza, né? A gente acha que Deus quer fazer um avivamento para a gente ficar só pulando aqui, ó, todo dia. Glória a Deus pelos pulos, glória a Deus pelas línguas estranhas, glória a Deus pelos dons, mas não é esse o propósito principal. Não é esse o propósito principal, irmãos. Não é sobre nós, não é para massagear o nosso ego, não é para a gente ter um título de igreja avivada, não é sobre isso. É para que o Senhor promova o seu reino, é para que o reino dele cresça, é para que a glória dele se expanda em toda a terra. É sobre isso, quem está entendendo? E para a gente finalizar, pastor, então o que nós precisamos fazer? Dito isso, sabendo disso, o que nós precisamos fazer como igreja? Em primeiro lugar, nutrir e manter uma vida de oração. Diga, uma vida de oração. Eu não estou falando de um momento de oração, entende? Eu não estou falando de uma fase boa de oração. Eu não estou falando de orar porque você está vivendo o pior momento da sua vida. Eu não estou falando de orar porque o seu casamento está em crise. Eu não estou falando só de orar quando você está com um problema com os filhos. Eu não estou falando só de orar quando vem um problema financeiro. Eu estou falando de uma vida de oração, de um contexto de oração. E meses atrás eu perguntei para o Senhor, o que é uma vida de oração? Eu perguntei para Deus, Senhor, eu quero saber, o que o Senhor entende? O que é de fato? Me ensina, o que é uma vida de oração? O que é, Senhor, uma vida de oração? Sabe o que o Senhor me ensinou, irmãos? É viver para glorificar ao Senhor. O resumo da vida, o propósito principal da sua existência, sabe qual é? Glorificar a Deus e ter prazer nele. É nisso que se resume a nossa vida. E orar é fazer o quê? É glorificar a Deus. Eu concluí que eu existo para orar. Eu existo para glorificar. Não se trata de um compartimento da minha vida. Se trata da minha essência. Eu existo para orar. Eu existo para isso. Eu posso ir para o trabalho e voltar, mas eu não vivo para trabalhar, entende? Eu vivo para orar. Eu posso ter um momento de lazer com a minha família, isso é excelente e bom, mas eu não existo para o lazer, eu existo para orar. Eu posso, irmãos, estudar, eu posso fazer uma faculdade, eu posso galgar lugares altos, sabe? E tudo isso é bom, mas eu não existo para a fama, eu não existo para atingir os meus objetivos seculares. A essência da minha existência é glorificar a Deus. Eu existo para isso. É para isso que eu existo. E aí o Senhor me levou para Tiago 5,17. Tiago 5,17. E Elias era homem. Se a gente parasse aqui já dava um bom sermão. Elias era homem, ele não era super-homem, não era incrível Hulk, Superman, ele era homem. Elias era homem. E o versículo continua: e orou com fervor. Tem essa tradução aí? Insistentemente. Eu tenho uma tradução aqui que diz assim: e orou com fervor. Eu acho que é NVI ou a ARA. E orou com fervor. Vamos ver se eles localizam. Orou insistentemente ou com fervor. Irmãos, olha só.
E aí, sabe o que aconteceu? O céu se fechou por 3 anos e meio, o texto vai dizer. Depois ele orou de novo, o céu se abriu. Mas a grande questão é que eu parei nessa expressão aqui. A gente estava orando na igreja, uma quarta-feira, 6 da tarde, e eu parei, pastor Edivaldo, naquela expressão, e orou com fervor. E aí eu fui pesquisar, o que é fervor? O que seria fervor? Fervor fala de algo borbulhando. O dicionário diz isso. Envolve fogo, envolve intensidade. Ele orou com fervor. Isso envolve, irmãos, entrega. Tem Bíblia que ao invés de fervor está zelo. Orou com zelo. Ou insistentemente. Aqui já localizou? Fervorosamente. Fervor. E aí, eu descobri que aí está uma grande questão. É que nós oramos sem vida, oramos sem alvo, oramos sem propósito, oramos sem entrega, sem coração. E o que move o coração de Deus, sabe o que é? Uma oração com fervor. A igreja tem perdido o fervor. Nos falta ferver de novo. Lembra aí uma panela fervendo no fogo. É assim que Deus te espera no altar, fervendo, borbulhando, queimando, sentindo prazer nele, glorificando a ele. E aí quando você entra nesse lugar de oração, porque aqui tem algo que está implícito. Sabe o que é? É que ele orou, pastor, um juízo, e depois ele ora por céus abertos. Quando é que eu vou saber, pastor, que Deus quer enviar juízo na terra? É quando eu entrar em um lugar de intimidade com Ele. Se eu não tenho intimidade com Deus, eu não consigo discernir o que Ele está fazendo, entende? Eu não consigo discernir se Deus quer mandar juízo ou se Deus quer abençoar. Então, quando é tempo de juízo, eu estou profetizando de mim mesmo e dizendo: é tempo de bênção. Deus vai entregar carro para todo mundo, e Deus vai promover todo mundo, e Deus vai te prosperar. Se eu não consigo discernir a vontade de Deus, eu vou profetizar a bênção quando Ele quer punir. E eu vou profetizar juízo quando Ele quer abençoar. Eu preciso ter essa sensibilidade. Então Elias, ele entrou em um lugar em Deus de oração fervorosa, que ele entende, discerne a vontade de Deus, ele olha e ele ora exatamente o que Deus queria fazer. Ele diz assim: não vai chover por 3 anos e meio, e o céu se fechou. Passado 3 anos e meio, ele ora uma oração totalmente diferente. Ele ora para o Senhor abrir os céus, e os céus se abrem. Sabe, irmãos, nós estamos precisando buscar em Deus discernimento. Diga discernimento. Discernimento. O que nós precisamos fazer? Oração. Diga oração fervorosa. Abacuque 3:2, que é o tema dessa conferência, diz assim. A revista atualizada diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A NVT diz: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, olha o que diz: de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez. Então nessa tradução, aviva a tua obra é o mesmo que dizer: ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A Bíblia Online diz assim: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, realiza de novo. Olha o que é clamar por avivamento nessa tradução: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-as conhecidas em nosso tempo, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. A Bíblia, a Mensagem, esse mesmo versículo diz assim: oração de Abacuque com orquestra. Ó Eterno,
ouvi o que os nossos antepassados disseram de ti. Fiquei paralisado e caí de joelhos. Faz entre nós o que fizertes entre eles. Opera entre nós como operastes entre eles. E quando executares algum juízo, o que é necessário, lembra-te também da tua misericórdia. Você pode se colocar em pé nesse momento. Nós precisamos clamar, irmãos, orar. Que seja hoje e que seja agora. Sabe o que nós temos conversado com um grupo de oração de quarta-feira na igreja? A gente está conversando sobre isso, exatamente sobre esse assunto. E essa quarta-feira a gente estava conversando sobre que chega da gente somente mencionar esses avivamentos. Somente mencionar. E a gente não consegue viver isso nos nossos dias. Chega da gente somente elogiar esses grandes homens do passado. E a gente não consegue imitar a conduta deles. O caminho que eles trilharam. O Espírito Santo está gerando em nós uma inconformação. Nós estamos inconformados. Sabe, irmãos? E não entenda que a gente veio aqui só para compartilhar uma experiência, um conhecimento e você voltar para sua casa, para sua rotina diária. Não, querido. Você sabe qual é a proposta do Espírito Santo hoje para você? É que alguma coisa mude dentro de mim e dentro de você. A proposta do Espírito Santo é que você saia daqui se sentindo desafiado, desafiada a viver uma vida de oração. Uma vida de oração. Nos falta um avivamento, amados. A igreja está muito bem servida em várias áreas. Estrutural, área financeira, som, iluminação, comodidade. Nós estamos, como igreja, crescendo nesses itens, não é verdade? Esses dias o Senhor me permitiu subir a montanha por 4 dias com meu filho. E nós estávamos ali com mais de 300 homens em um projeto chamado Legendários. Um projeto que começou na Guatemala, está se espalhando pelo mundo inteiro. E eu não tenho dúvida que o Senhor está fazendo algo ali, na vida dos homens. O pastor da Assembleia de Deus em Belém, pastor Samuel Câmara, subiu a montanha. Está levando os pastores. E agora está abrindo uma pista em Belém, do Legendário. E nós estávamos ali com um grupo de homens, irmãos, em todos os níveis da sociedade. Homens simples, homens da alta sociedade, buscando a Deus, ouvindo o legendário número 1, que é o Senhor. Sendo tratado por Deus, todos os níveis. E teve um dos irmãos, subiram 6 ateus. Quantos ateus? 6. Na minha equipe tinha 6 ateus, porque é aberto, pode ir católico, evangélico, até o que não crê em Deus, pode subir a montanha. Só que todos os 6 se renderam a Jesus. Todos os 6 se renderam a Cristo. A gente estava conversando, um dos irmãos da nossa equipe estava compartilhando. Olha o nível, e glória a Deus por isso. O nível que a igreja do Senhor está chegando no Brasil. Ele compartilhando que tem um membro da sua igreja, lá no estado que ele é, né? Ele congrega, tem um membro, um grande empresário, que além dele dizimar na igreja regularmente, ofertar, ele fez um propósito. Ele doa 1 milhão para a igreja, uma vez por ano. 1 milhão. Ele chama o pastor e diz: pastor,
Qual é a cidade aqui do nosso estado o senhor está querendo abrir um trabalho? Só me aponte aí. E pastor, olha, nós temos orado pela cidade tal. Eu vou construir a igreja lá e vou entregar na chave. Ele constrói uma igreja no valor de 1 milhão e ele doa para a igreja. Entende? Deus está fazendo isso. Isso é nobre, isso é glorioso. O Senhor está levantando pessoas para promover o seu reino, para investir no reino de Deus. Mas a grande questão, irmãos, que o Espírito Santo está esperando de nós uma resposta. Escreve a visão, para que aquele que passe correndo leia e entenda. Você entendeu? Você consegue entender o que o Senhor está fazendo, o que Ele deseja fazer através da igreja? Eu queria convidar você, eu acho que a gente já tem uns 5 minutinhos ainda, pastor. Eu queria orar com você. Eu sei que não tem como afastar as cadeiras, mas se você puder chegar aqui bem perto do altar, venha. Venha com a sua família. Se quiser diminuir as luzes, pode diminuir também. Pode fazer um louvor no fundo. Nós precisamos, irmãos, não orar para impressionar os homens, sabe? Eu acho que o nosso problema é que a gente aprendeu a orar. E a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Eu acho que o maior problema é que a gente aprendeu a orar. Como assim, pastor? A gente começou a formular orações assim para impressionar os homens. A gente está orando muito bonito, sabe, irmãos? A gente está fazendo umas orações assim, bonitas. A gente usa umas palavras assim bonitas, bem colocadas, né? E eu acho que é aí que está o problema, porque o apóstolo Paulo diz: nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe qual é a melhor oração? É aquela que você se prostra com o coração queimando de amor pelo Senhor. E já não é mais você falando, mas o Espírito de Deus ora nos seus lábios. E segundo a vontade de Deus, Ele intercede por nós. Segundo a vontade do Senhor, Ele gera orações que de fato vai trazer o Senhor de volta. Então fique à vontade agora para buscar a presença do Pai. Abra o seu coração. Que oração nós precisamos fazer? Qual a oração que precisamos fazer? Há um filho nascendo, o avivamento está vindo. Isso não tem a ver com o culto que preparamos. Isso tem a ver com a vontade soberana de Deus. E porque Ele quer derramar um avivamento, é que Ele está colocando no seu coração desejo de orar, de chorar, de se quebrantar diante dEle. Quantas lágrimas você está disposto a derramar diante dEle? Quantas lágrimas você está disposto a derramar? O quanto de paixão pelo Senhor nós carregamos? Qual o nosso nível de satisfação? Você já está satisfeito com a sua vida cristã? Você já está satisfeito com a sua vida espiritual? Quando você olha para esse cenário em Tucuruí, tá bom para você esse cenário? Tá agradável esse cenário? Temos motivos para chorar, para interceder. Temos motivos para dizer: vem, Senhor,
Vem, Senhor. Vem, Senhor. Por favor, vem, Senhor. Vem, Senhor. Não é pelos gritos, não é pela eloquência do pregador, não é pela teologia do pregador. Sacrifícios e holocausto tu não quiseste, Senhor. Senão eu te daria. Mas um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Nós temos um caminho. Um coração contrito. Sabe, um coração quebrantado. Oh Deus, vem. Por favor, vem, Senhor. Vem, Senhor. O que dizer? O que fazer quando aqui é mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. Outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito esperamos pelo teu soprar. E com seu óleo venha nos ungir. E com teu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo,
Precisamos de um arrependimento. Precisamos de um arrependimento. Precisamos nos arrepender das orações frias que fazemos. Precisamos nos arrepender das orações sem propósito que fazemos. Precisamos nos arrepender das orações sem vida, sem fervor, sem investimento de coração. Vem de novo, Senhor. Vem de novo, Senhor. Vem de novo, Senhor. Vem de novo, Senhor. A tua igreja clama. A tua igreja clama e ora. Vem de novo. Vem de novo, Senhor. Aviva. Aviva as nossas vidas. Aviva a tua obra. Aviva essa cidade. Enche a tua igreja com o Espírito Santo. Vem de novo, Senhor. De novo, Senhor. Dobra-nos, quebranta-nos. Abra-nos os olhos para que possamos ver, Senhor. Nós queremos ver, entender a visão. Entender a visão, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem. Vem com o peso da tua glória. Que te alabar. Liberdade, flua livremente aqui, Senhor. Espírito do flua livremente aqui, Espírito Santo. Teu poder revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade
peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Olhe para cá. Vem com o peso. Um dia eu estava orando pela madrugada e eu disse: Senhor, eu prometo que em todos os lugares em Ti que o Senhor me permitir viver, a experiência que o Senhor me permitir viver, eu prometo que eu vou incentivar a Tua igreja a viver o mesmo. Mais pessoas vão entrar nesse lugar, Senhor. Mais pessoas vão desejar o lugar secreto. E eu falei para ele: Senhor, aonde eu pregar a Tua palavra, que uma semente de paixão pelo Senhor seja lançada, que o anseio por Te buscar mais ainda aumente, que o Senhor leve mais pessoas a entrar nesse lugar. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui: Ele está lá te esperando nesse lugar. Sabe? O Espírito Santo está lá nesse lugar secreto te esperando. Você pode acessar esse lugar. Você serve um Deus acessível. Ele não está longe, Ele está perto. Ele está esperando você. Ele está esperando você acessar esse lugar. O lugar secreto. Ele está esperando você lá nesse lugar. A sua vida cristã perdeu sabor, perdeu sentido. Seu coração esfriou. Você não tem mais prazer de vir à igreja. Você não consegue mais ter prazer nas escrituras, ter prazer na oração. Acesse esse lugar. Entre nesse lugar. Sabe, o Senhor está ali te esperando. Ele está lá te esperando. Ele está lá te esperando. Sabe, irmãos, aquela madrugada eu comecei a orar 00:30. Eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu estou falando como testemunho. Creia. E eu senti uma alegria no espírito tão grande. Eu estava cansado fisicamente. Eu tinha 6 visitas para fazer no outro dia, encanando os Carajás. E eu estava ali na madrugada com o Senhor. E eu disse assim: Deus, pela presença que o Senhor está manifestando aqui, eu acho que eu tenho fôlego para ir até de manhã em oração com o Senhor. Está tão gostosa aqui a Tua presença. Eu acho que eu vou até de manhã. Eu comecei a orar 00:30. Irmãos, quando foi 3:30 da manhã, aleluia, eu encerrei a oração. 3:30. Eu não amanheci, mas eu fui até 3:30. E eu olhei no relógio, eram 3:30. Mas foi algo tão prazeroso, sabe? Tão gostoso. A presença dEle, a presença do Senhor. E o que o Espírito Santo, Ele compartilhou muitas coisas comigo naquela madrugada. Ele me disse muitas coisas preciosas. Muitas coisas. Mas uma das coisas que o Senhor falou e que eu tenho guardado no meu coração, o Senhor falou assim comigo: filho, você está vendo porque você precisa viver experiências novas comigo?
Porque você, aonde você for, você vai testemunhar da minha presença. O líder, pastores, líderes que estão aqui, toda experiência nova que você vive com o Senhor, você sempre vai derramar nos discípulos, não é? Você sempre vai contar. Então Deus, Ele tem interesse de te levar mais longe. Ele tem interesse que você suba mais alto. Ele tem interesse de revelar o coração dele para você, para que você compartilhe com a igreja, para que você compartilhe onde você for, aonde você for. E eu falava para Deus: Senhor, eu prometo que toda experiência que o Senhor me fizer viver, eu vou contar para a tua igreja. E mais pessoas vão acessar esse lugar. Mais pessoas vão se sentir desafiadas a entrar nesse lugar de oração. Sabe, irmãos, e essa primeira noite aqui da conferência, o Senhor está deixando uma semente no seu coração. Uma semente de fome por avivamento. Uma semente de sede pela presença de Deus. Eu tenho certeza que você não sai mais o mesmo daqui. Você vai passar a orar com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Sabe, você vai passar a buscar o Senhor como você nunca buscou. É tempo de orar. Pastor, mas eu já faço meu devocional. Eu tenho uma palavra para dar para você. Ele quer mais que o seu devocional. Ele quer mais, irmãos. Luciano Subirá, ele fala no livro dele que um dia ele questionou Deus como se Deus fosse muito exigente, né? Deus pedia sempre muito, muito, muito. Aí ele perguntou: Senhor, até qual nível? Até qual nível, Senhor? O Senhor quer que eu te ame? E o Senhor falou para ele: até que nada mais importe. Aí que ele escreveu o livro, né? Até que nada mais importa. Deus não quer muito de nós. Deus não quer muito de você, Ele quer tudo. 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 Cristianismo, irmãos, é ser radical mesmo. Tem essa notícia para te dar. É ser radical. É mergulhar de cabeça. É ser intenso em Deus. Intenso. Ser intenso e ser intencional. Ele está esperando você. Nós precisamos de orações fervorosas. Ele quer mais do que o seu devocional. Ele quer a sua paixão. Ele quer que você vá além de um devocional, só da leitura de um livro. Ele quer mais do que isso. Ele quer que você faça o que já está fazendo, e depois você se prostre e diga: Senhor, eu quero mais paixão. Porque chega um momento que, sabe, chega um momento que a gente começa a fazer as coisas e a gente está fazendo tudo certinho, mas está faltando algo. Lembra do que os irmãos lá no país de Gales começaram a perceber? Está faltando algo, está faltando algo. A presença dele, a glória dele, o fogo dele, a unção dele. Unção. Esses dias eu pregava na igreja, domingo agora, sobre aquela mulher que Eliseu multiplica o azeite na sua casa. Existe um momento que o profeta dá um comando para ela, que eu nunca tinha percebido, de maneira alegórica e profética. Ele diz assim: encha os vasos, e na medida que eles forem cheios, separe. Você sabe quando é que nós estamos prontos para ser separados? Quando a gente estiver cheio. Tem que estar cheio. Ele falou, a ordem era essa: os que forem ficando cheios, separe. Ficou cheio, separe. E hoje, irmãos, nós estamos esperando galgar, desfrutar lugares altos em Deus,
por causa do nosso intelecto, por causa do nosso preparo teológico, por causa da nossa experiência. Mas o requisito de Deus para separar é estar cheio. Se não estiver cheio, não serve, sabe? Não serve. É por isso que eu falei agora há pouco, a igreja pode ter muita coisa, mas se ela não estiver cheia, ela não cumpre propósito. Ela não vai se mover em compaixão. Os que forem ficando cheios, separa. Separa. Deus, Ele quer nos encher, Ele quer nos separar para coisas grandes. Ele quer nos separar para fazer coisas incríveis. Mas é necessário você ser cheio, cheio, cheio. Que venha o enchimento do Espírito sobre nós. Que venha o enchimento do Espírito sobre nós. Deus abençoe o pastor Anderson. Deus abençoe essa igreja linda e preciosa, IBVP. Conte com as nossas orações. Ore por nós também. Que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja honrado em tudo, para a glória do seu nome.